Dia 159, Deuteronômio, capítulo 12. Estes são os mandamentos e as leis que vocês deverão obedecer quando chegarem à terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês para sempre. Destruam por completo todos os altares nas altas montanhas, no alto dos morros e debaixo de árvores frondosas, nos quais as nações que vocês estão expulsando adoram seus deuses. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas e queimem os seus postes ídolos. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses. Não deixem nenhum rastro dessas coisas. Não imitem os sacrifícios deles no culto que vocês oferecem ao Senhor, o seu Deus. Ao contrário, procurem o lugar próprio, indicado pelo Senhor, seu Deus, entre todas as suas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Ali você apresentarão as suas ofertas queimadas e os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas especiais apresentadas com gestos rituais, ofertas de cumprimento de votos e suas ofertas voluntárias, além das ofertas das primeiras crias de suas vacas e de suas ovelhas. Ali, vocês e suas famílias comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão por tudo o que Ele tem feito por vocês e pelas bênçãos do Senhor, seu Deus. Lá naquela terra, vocês não vão continuar fazendo o que bem entendem, como fazem aqui, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso que vão receber como herança do Senhor, seu Deus. Mas, quando atravessarem o Rio Jordão e viverem na terra prometida, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, Ele lhe dará segurança e descanso de todos os seus inimigos que o cercam. Então, levem para o lugar que é o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, tudo o que ordena a vocês, sacrifícios queimados e outros sacrifícios, os seus dízimos e suas ofertas especiais, e todas as outras ofertas prometidas ao Senhor. Ali vocês também se alegrarão diante do Senhor, vocês e seus filhos e filhas, servos e servas e os levitas que moram nas suas cidades, por não terem recebido terras como herança com vocês. Não caiam no erro de apresentar ofertas queimadas em qualquer lugar que lhes agradar. Ofereçam-nas somente no lugar que o Senhor escolher. Ele vai separar para este fim um local nas tribos de Israel. Ali vocês oferecerão sacrifícios queimados e farão tudo o que o Senhor ordenar. Contudo, a carne que vocês desejarem comer, poderão preparar e comer nas cidades em que moram, como estão acostumados a fazer com a carne do cabrito selvagem, ou do veado, de acordo com a bênção do Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la. A única proibição é quanto ao sangue. Esses vocês não poderão comer. Derramem o sangue no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite, nem as primeiras crias das vacas e das ovelhas, nem coisa alguma daquilo que foi prometido por meio de voto, nem as suas ofertas voluntárias e as contribuições especiais.
Somente diante do Senhor, o seu Deus, vocês comerão destas ofertas, vocês e seus filhos e filhas, servos e servas, como também os levitas das suas cidades. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem, mas tenham cuidado de não deixar de lado os levitas enquanto viverem na terra de vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, alegrar as fronteiras do seu território, conforme prometeu, e vocês desejarem comer carne, então poderão comer o quanto desejarem. Se o local que o Senhor Deus escolher para ali pôr o seu nome estiver muito longe de vocês, então poderão abater em casa o seu gado e rebanho que o Senhor deu a vocês, como lhes ordenei, em sua própria casa. Poderão comer quanta carne desejarem comer. Vocês poderão comer a carne como fazem com os cabritos selvagens e com os veados. Todos poderão comer, inclusive o que estiverem cerimonialmente impuros. Mas cuidado, não comam o sangue, pois o sangue é vida. Portanto, não comam a vida com a carne. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é honesto diante do Senhor. Porém, as ofertas sagradas, o que prometeram por meio do voto, precisam ser apresentados ao Senhor no local escolhido por Ele. Ali apresentarão as suas ofertas queimadas sobre o altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne como o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado no altar do Senhor, e a carne vocês poderão comer. Procurem obedecer rigorosamente a todas estas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus, então tudo ocorrerá bem para vocês e para os seus filhos para sempre. O Senhor, seu Deus, eliminará as nações das terras em que vocês vão morar, mas quando estiverem expulsado essas nações e estiverem habitado em suas terras, tenham cuidado de não imitar os seus cultos idólatras depois das nações terem sido destruídas. Não perguntem a respeito dos seus deuses, dizendo: como é que estes povos adoravam seus deuses? Vamos praticar os mesmos cultos? Não insultem o Senhor, seu Deus, desta maneira, porque tudo que é repugnante ao Senhor e que Ele odeia, essas nações fizeram aos seus deuses, até queimarem seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Obedeçam a todos os meus mandamentos, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Salmo 97. O Senhor reina. Vibre de alegria a terra e alegrem-se as muitas ilhas nos mares. Ele está cercado de nuvens escuras. A justiça e a retidão são as bases do seu trono. Por onde quer que ele vá, um fogo vai à sua frente e destrói os seus inimigos. Ele ilumina o mundo com seus relâmpagos. A terra os vê e treme de medo. As montanhas se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra.
Os céus revelam sua justiça e mostram a todos os povos a glória de Deus. Que fiquem envergonhados todos os que adoram imagens, os deuses falsos, e se orgulhem dos seus ídolos. Todos os deuses vão se curvar diante do Deus verdadeiro. Sião e as cidades de Judá ouviram falar da tua justiça, ó Senhor, e se alegraram, pois o Senhor é o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor está muito acima de todos os deuses. Você que ama o Senhor deve odiar o mal. E fiquem tranquilos, pois Ele protege a vida dos seus escolhidos e os livra da mão dos perversos. A luz se espalha sobre a vida dos justos, e a alegria enche a alma de quem tem coração sincero. Os justos alegram-se no Senhor e cantem louvores ao seu santo nome. Salmo 98. Cantem ao Senhor uma nova canção, porque Ele fez coisas maravilhosas. Com a sua mão direita e seu braço forte, Ele conquistou a vitória. O Senhor anunciou ao mundo a sua salvação, mostrou abertamente às nações a sua justiça. Foi fiel às suas promessas e mostrou novamente o seu grande amor ao povo de Israel. Todos os povos viram a vitória do nosso Deus. Por isso, todos os habitantes da terra cantem louvores ao Senhor com profunda alegria. Alegrem-se, gritem vivas, cantem hinos, acompanhem os seus louvores ao Senhor com o som das harpas. Cantem enquanto tocam, ao som de trombeta e cornetas. Cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Que o mar imenso louve o Senhor com grande orgulho, com grande barulho das suas ondas. Louvem a terra e os seus habitantes. Os rios baterão palmas e os montes cantarão juntos de alegria, quando o Senhor surgir, porque Ele vem julgar a terra. Julgará os homens com a sua perfeita justiça e os povos com retidão. Isaías 40. Consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém. Digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou. Digam que os pecados que ela cometeu já foram perdoados. Ela recebeu do Senhor 2 vezes mais castigo do que os pecados que cometeu. Ouçam, estou escutando uma voz que clama: preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Alguém está dizendo: clame, e eu pergunto: mas o que é que eu devo clamar? Anuncie que todos os seres humanos são como erva e que toda sua glória é como a flor do campo. A erva murcha e as flores caem quando o Senhor sopra sobre eles. Na verdade, o povo é como uma erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus dura para sempre. Você, anunciador de boas notícias, a Sião, suba a um monte bem alto em Jerusalém. Grite bem alto, sem medo. Diga a todos as cidades de Judá:
O seu Deus está chegando. Sim, o soberano, o Senhor, está chegando com o seu imenso poder. Com o seu braço forte, ele reinará. Ele traz para cada a recompensa e o galardão pelo que cada um fez. Ele vai cuidar do seu rebanho como um verdadeiro pastor. Levará os cordeirinhos nos braços e conduzirá mansamente as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mais poderia ter nas conchas de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Quem poderia orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Por acaso, alguma vez o Senhor precisou de conselho? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparadas com ele. Não passam de pequenina gota de água num balde. Não são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fossem um grão de areia. Mesmo que fosse usada toda a madeira da floresta do Líbano para queimar todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício totalmente queimado para honrar o Senhor. Para ele, as nações são como nada, são sem valor, sem um grão de vazio. Com que vocês podem comparar Deus? Como ele se parece? Como uma imagem feita numa forma por um homem? Um ídolo coberto de ouro com enfeites de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou de prata, escolhe um pedaço de madeira de lei, paga um artista para gravar na madeira uma figura que não pode mover. Será que você não entende? Será que nunca ouviram falar? Ele não tem falado desde o princípio do mundo? Será que não lhe contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono acima do círculo da terra. Para ele, os habitantes são pequenos como gafanhotos, e ele estende os céus como uma cortina que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos, ele reduz-os a nada, os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles murcham. O redemoinho as carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É ele quem comanda o movimento das estrelas e dos exércitos celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixam de comparecer. Por que, então, ó Jacó, você reclama, e por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe o meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe, ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa nem perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza e sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias. Sobem voando como águias.
correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças.